Oi, pessoal! Hoje é segunda-feira, dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. E eu resolvi gravar um vlog bem legal para poder compartilhar com vocês a minha rotina noturna. Que chique a minha rotina noturna. Esse momento agora à noite com a minha filha de 6 anos, a Alice. Fala oi, Alice! E nós vamos fazer uma coisa muito legal que é o nosso devocional, né, Alice? Mas antes, a dona Alice está fazendo um desenho e ela falou que queria compartilhar com vocês esse momento dela de desenhar. Você gosta de desenhar, filha? Gosto. Você gosta muito de desenhar? É. Que desenho que é esse que você está fazendo aí? Eu tô desenhando, tipo, Nossa! Show, meleca! O que você está desenhando? eu tô desenhando, tipo, sabe, um lugar decorado, tipo uma festa de carros. Aí, olha aqui. Aí eu fiz uma pessoa, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, agora dá pra vocês verem. Aí, ó, tem uma pessoa, aí ela tá segurando um balão. Aí, aqui, ó, tem vários balões e aí tem a rua. E olha o lápis que a minha vovó me deu. De um lado é laranja neon e do outro lado é lápis de escrever. E a Alice vai fazer um desenho bem bonito antes de a gente ir dormir, pode ser? E eu gosto, sabia que eu gosto de dormir tarde? Eu já dormi 2 horas da manhã. Mas hoje não vai dormir 2 horas da manhã, não. Ota, show, moleque! Hoje a gente vai dormir já já. Eu nem sei quantas horas que são, mas eu acho que deve ser por volta de 7h30, 8 horas. Enquanto a Alice faz o desenho dela, eu vou organizar o quarto para poder fazer o devocional junto com a Alice lá. E eu acho que vai ser um momento bem legal da gente compartilhar entre a gente a reforma protestante e também com vocês. É uma data muito especial para o cristianismo. Então, se você não sabe do que eu estou falando ou se você é cristã e deseja conhecer um pouco mais sobre esse tema, hoje a gente vai estudar junto e vai compartilhar com vocês. Pessoal, então vamos lá? Então vamos lá. Já organizei o quarto, estou aqui com a dona Alice novamente e ela quer mostrar os desenhos que ela fez. E aí ela já criou aqui uma história para eu poder acertar qual que ela vai explicar primeiro. Vou deixar ela explicar, né? Você que sabe explicar melhor do que eu, né? Então vamos lá. Olha, esse é o... Peraí, deixa eu mostrar o número 1 primeiro, né? Esse aqui é o desenho número 1. Número 1 chamado Florzinhas de Amor. Por causa que são florzinhas muito lindas. E aqui é o número 2. Que tem vários corações, por causa que ele é chamado de número 2, coraçãozinhos amorosos. A mamãe tem que escolher um dos dois? Eu Vou escolher o número 1, Florzinhas de Amor, para você mostrar pra gente primeiro, antes da gente fazer devocional, hein? Você escolheu que eu tava torcendo pra você escolher. Nossa, que desenho lindo, Alice! Olha, gente, aqui é a ursa, é uma ursa menina, então assim. E é claro que é porque ela é ursa, ela tá comendo mel. E aí é uma ursa polar. E aí eu fiz nevando, e ela gosta de tocar violão, de tocar instrumento. E tá chegando Natal pra ela. E aí ela decorou uma árvore de Natal. E é claro, a casa dela, só que tá bem longe, por isso que tá pequena. E aqui são potes, né, de mel, por causa que ela ama Tem que ter um mel. estoque, né? Agora vamos ver o número 2 aqui. Vamos ver esse desenho aqui agora. É aquele que você estava fazendo, que é a festa Eu vou falar. dos carros. Não. Tipo uma festa que é decorada com carro. Quer dizer, com carro não, com uma rua. Só que não tem carro passando. E aí tá, na entrada tem uma pessoa. Eu só quis desenhar uma menina dela, que na mão dela tem balões. E aí na entrada tem vários balões pra poder ficar legal. Aí eu fiz esse semáforo. Que aqui no começo tem Ró, por causa que semáforo. E aí aqui em cima
Beleza, legal. Agora vamos fazer nosso devocional, depois que você explicou esses desenhos criativos? Sim. Agora sim nós vamos começar. Vamos começar? Com essa cara de tristeza aí? De que morreu alguém? Bom, então a mamãe vai... Mas morreu. A Bíblia. É verdade. E a avó da Alice. É, verdade. Ó, a mamãe vai deixar você explicar pro pessoal como que a gente faz o devocional, tá bom? Pode explicar. Pessoal, geralmente a gente faz o devocional, a gente pega a minha Bíblia, deixa eu ver se eu acho que Não vai estar aqui não. Hoje a gente vai fazer no celular, tá? Mas geralmente a gente pega a minha Bíblia e a gente lê as histórias em sequência. Mas aí a gente leu tanto que acabou. Aí agora a gente tá meio querendo coisas novas, sabe? A gente tá fazendo no celular. E hoje, como ontem foi o dia da Reforma Protestante, hoje é o dia da Reforma Protestante, a gente estudou lá na igreja ontem sobre a Reforma, hoje a gente vai falar aqui de novo sobre isso. E a gente vai fazer uma aplicação do nosso dia a dia, para a gente poder entender qual que é a diferença que a Reforma faz no nosso dia a dia, pode ser? Pode. Então vamos lá, Alice. A Reforma Protestante está fazendo hoje 505 anos. Foi em 1517 que ela aconteceu. E naquela época, a igreja da época, ela ensinava coisas que não estavam na Bíblia para as pessoas. Então, eles liam a Bíblia, liam uma coisa, mas na hora de ensinar para as pessoas, eles ensinavam outras coisas. Porque as pessoas naquela época não tinham o hábito de ler a Bíblia. E, na verdade, eles nem conseguiam ler a Bíblia. Uma, porque não tinha uma Bíblia para todo mundo, igual a gente tem hoje. Não tinha. E outra, porque a Bíblia era numa língua que nem todo mundo, acho que quase ninguém sabia, que era o latim. Então, aquelas pessoas não sabiam a língua e não tinham uma Bíblia para ler. Então, os líderes da igreja naquela época começaram a ensinar errado a Bíblia, porque eles queriam. Então, isso era pecado. E então, um homem chamado Martinho Lutero, que foi iluminado por Deus mesmo para poder ler a Bíblia e para poder entender o que a Bíblia falava acerca de várias coisas. E quanto mais ele lia a Bíblia, mais ele via que o que ele tinha aprendido e o que ele estava ensinando e o que a igreja ensinava para as pessoas era errado. E aquilo começou a incomodar no coração dele. Ele não queria continuar passando aquele engano para frente, porque ele já tinha tido uma experiência real com Deus no passado dele, quando ele quase morreu. E aí ele falou assim, olha... Ele quase morreu como? Foi um acidente que ele teve, mas isso aí a mamãe não vai contar, porque a mamãe não sabe direitinho como que foi, mas ele teve um acidente e aí ele quase morreu. E aí depois dessa situação que aconteceu com ele, ele falou, agora eu quero servir a Deus com a minha vida inteira. Então ele parou de estudar, que ele ia ser advogado, ele parou de estudar lá na faculdade e aí ele foi estudar a palavra de Deus dentro da igreja. E então ele foi vendo aquele monte de coisa errada que estava sendo ensinado e aí ele resolveu ensinar da forma correta. Mas não foi uma decisão fácil de ser tomada, porque as pessoas não queriam... Não eram as pessoas estavam ouvindo, mas os líderes estavam querendo fazer a coisa errada. Aí ele disse, não, ele está fazendo coisa errada. Isso. E aí os líderes, não quero que você fale a verdade, não, você não vai falar a verdade. E aí um dia ele pegou 95 pontos que ele já tinha entendido que estava sendo ensinado errado e colou assim num lugar onde todo mundo podia ver, bem assim na porta da entrada da igreja. E aí as pessoas começavam a ler e a entender, nossa, mas eu fiz isso errado a vida inteira, eu quero fazer a coisa certa. E então ele dividiu, ele pontuou tudo aquilo que ele tinha explicado nos 5 somentes, que a gente chama 5 solas. E quando a gente entende esses 5 somentes, a gente já aprende de uma forma assim maravilhosa como buscar Deus, como cumprir a palavra de Deus na nossa vida de forma inteira. Então a mamãe vai ensinar para você agora esses 5 somentes. Você quer aprender? Você sabe algum deles?
Ontem a gente ensinou lá na igreja. Nenhum. Somente a fé. Somente a fé. Então, já que você falou dela primeiro, mamãe vai pegar aqui. Para sermos salvos, é preciso ter fé em Jesus Cristo. É Deus que nos dá a fé suficiente para crermos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. A fé é um dom de Deus. Tem como a gente comprar a fé? Não. Tem como a gente ter fé numa pessoa, que uma pessoa é muito importante e ela sabe de todas as coisas? Não. Fé somente em Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor e Salvador. O que Jesus Cristo fez por nós? Nos salvou. Como que ele nos salvou? Morrendo na cruz por nós. Então fala. Jesus nos salvou. Jesus nos salvou morrendo na cruz por nós. E nós temos que crer de todo o nosso coração. Tá bom? Somente o que mais? Você lembra? Somente o que mais? Tem mais 5, né? São 5. Não, tem mais. Peraí, só era 5, né? Tirei. Somente a fé. Agora, somente Cristo. Somente Cristo. Não existe outra forma de termos relacionamento com Deus, a não ser por meio de Jesus Cristo. Quando Jesus veio, morreu na cruz por nós, ele restaurou o nosso relacionamento com Deus. E aí agora nós temos paz com Deus quando nós cremos em Jesus Cristo. Mamãe, vamos falar que a gente vai fazer um vídeo na Páscoa, que, pessoal, toda Páscoa a gente faz um vídeo falando sobre ela, falando algumas coisas. Eu faço um vídeo para vocês verem. Você pode fazer no Natal agora, o que você acha? Eu vou fazer no Natal na Páscoa. Tá bom, combinado. Então, quando a gente crê que foi por meio de Jesus Cristo que a gente tem paz com Deus, a gente crê que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados e nos trazer de volta para Deus. Tá bom? O próximo é somente a graça. Você ia falar? Eu já ia falar. Somente a graça. A graça é um presente que a gente recebe mesmo sem merecer. Nós não somos salvos pelo que nós fazemos. A salvação é de graça e pela graça. Quem pagou o preço foi Deus. Jesus na cruz, morrendo pelos nossos pecados. A gente tem que fazer tudo certinho para a gente poder ser salvo? Não. Porque se a gente fizer tudo certinho que a gente vai ser salvo? Não. Porque aí, se a gente fizer tudo certinho, Deus não vai conseguir não nos salvar? Não. A graça é mesmo sem a gente merecer. Jesus veio, morreu, sabendo que nós éramos pecadores e íamos fazer coisa errada. Mas o nosso objetivo tem que ser viver para a glória de Deus. Então, somente a Deus a glória. Quando a gente, e já é outro somente a Deus a glória. Quando a gente vive para glorificar o nome de Deus, quando a gente vive para glorificar o nome de Deus, a gente vive para fazer as coisas da forma que agrada a Deus. Então, a gente vai só orar, só ler a Bíblia, só ficar assim buscando a Deus o tempo todo? É assim que a gente vai agradar a Deus? Assim a gente agrada a Deus. Mas a gente também tem que viver, tem que se relacionar com as pessoas, tem que brincar com os amigos, tem que ir para a escola e nesses momentos também agradar a Deus. Como? Falando a verdade, sendo amoroso, cuidando das pessoas, se importando com as pessoas, falando de Jesus nas oportunidades que você tiver e assim glorificar a Deus com tudo que você é. E agora, por último, dona Alice, é somente as Escrituras. O que são as Escrituras? As Escrituras Sagradas, o que são elas? Como que fala? A Bíblia. Filha, essa pose de sapo aí no meio do devocional. Senta direitinho, senta, por favor. Peraí. Ai. Ô, filha. Bora. Bora.
somente as escrituras. O que é somente as escrituras? O que você acha que é? Somente a Bíblia. Não sabe? Não sei. Eu expliquei para as crianças grandes lá na igreja ontem. Acho que me explicou Porque bem. algumas pessoas falam que a gente precisa complementar a Bíblia. Que está faltando alguma coisa ainda na Bíblia, que uma pessoa vai escrever e que você tem que ler a Bíblia e tem que ler esse outro livro dessa outra pessoa, senão não faz sentido o que a Bíblia está dizendo. Mas não, é somente a Bíblia. A Bíblia é o livro que foi inspirado por Deus e por isso ela é a verdade absoluta na nossa vida. Então, tudo que a gente precisa, a Bíblia é o nosso manual. Por isso que a gente lê a Bíblia, eu e você. E quando a gente está fazendo o nosso devocional, a gente lembra assim, não é mesmo, mamãe, não pode acontecer isso. Não, quando a gente acontece isso comigo, eu já vou saber como lidar. Por exemplo, quando a gente leu a história de Jonas, a gente aprendeu que a gente não pode fugir da vontade de Deus. E que a gente tem que obedecer a Deus. Né? Então, por isso é que a gente lê a Bíblia, porque tudo que a gente precisa está na Bíblia. E se a gente não lê a Bíblia, as coisas vão acontecendo e a gente fica assim, ai, o que eu tinha que fazer aqui? Ai, o que Jesus queria que eu fizesse aqui? Ai, meu Deus do céu, por que eu estou passando por isso? E não sabe, por causa, mas podia orar. Podia orar, falando assim, o que me faz orar assim? Jesus me guia. Me guia. E quando a gente lê a Bíblia, a gente ouve a voz de Deus. Olha, tipo Ai, assim, Deus não fala deixa eu falar uma comigo. coisa. Tipo assim, ó, eu sou um carro. Peraí, gente, finge também, tá? Finge, tá? Eu sou um carro. Aí pra aquele lado é o lado do diabo. Aquele lado é o lado de Jesus. Aí, qual lado que o carro pode escolher, hein? Será que do Unite? Sabe? Nem você foi escolher foi você. Ixi, e se do Niduri deu errado? Deu errado mandar você escolher o caminho do diabo. O que você se... Tipo assim, gente, vocês fazem... Eu sou um carro. Aí, o que a pessoa mais seguir, ela vai seguir o caminho. Tipo assim, a pessoa não lê a Bíblia e conta mentira. Ela vai seguir esse caminho aqui, ó. Ninguém tá te vendo mais. É, coisa que o diabo não gosta. Ninguém tá te vendo mais. Aí se você for pra aquele lá, aí a pessoa gosta de Jesus. Aí, ó. Ainda tô aqui, gente. Alice, a gente tem sempre as escolhas na nossa vida. Sempre, ó, a gente vai para um lado e vai para o outro, igual você ensinou. Mas a gente só vai saber qual que é o lado certo se a gente estiver com um relacionamento bem próximo de Jesus. Lendo a Bíblia, orando, louvando a Deus. Porque senão, às vezes, o diabo ele é tão enganador que o caminho dele fica parecendo que é o caminho do bem. Como? Uai, não sei. Fala. Sei. Então eu vou falar como que eu acho. Vamos, como é que é? Fala. Tipo assim. Você tá toda mundo de costas. O caminho dele tá ali, aí o diabo. Aí Jesus fala assim, esse é o caminho certo, vem pra cá. Mas o diabo fala assim, aquele menino é mentiroso, sabia? Que ele tá no caminho errado, tá chamando você. Vem pra cá, aqui a gente conta mentira. Gente, o diabo faz isso, tá? Fica atento, fica de olho. E aí, você vai lá e vai pra aquele caminho, o do diabo. Pronto. Então agora a gente fez o nosso devocional. É assim que nós vamos seguir a nossa vida. Com esses 5 somentes, buscando sempre a Deus todos os dias da nossa vida. Amém? Amém. Então você quer fazer uma oração? Pode. Peraí, gente, acalme teu coração. Então agora a gente está na última parte do nosso devocional, que é a oração. Pode ser? Deixa eu te falar. A gente tem sempre que pensar nos motivos de oração. Tem motivo de oração hoje? Eu acho que tem. Também acho. Quem tá doente? Tá começando a adoecer. Eu. Vamos orar por isso? E a Lívia também. E a Lívia
também. E vamos pedir também para quarta-feira, o dia da confraternização da igreja, ser um dia de muito sol. Vamos pedir a Deus essa bênção? Nem precisa ser um dia de muito sol, pode ser um dia agradável pra gente curtir em família. É um dia de chuva. É. Uhum. Mas a gente também gosta de dia de chuva, né? Mas vai ter piscina. Isso não é bom muito, não. Não. E o que mais que a gente pode pedir a Deus, hein? Já sei, para que todo dia lá na escola seja um dia bom. Por causa que às vezes até a professora pode ser enganada. Isso mesmo. Toda uma oração. Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia. Que quarta-feira seja um dia bom, Jesus. Que quarta-feira tenha muito sol, Jesus. Não precisa de ter muito sol, Jesus. Nós queremos pelo menos sol. Por favor, Jesus. Amém, Jesus. Nós pedimos. Nós pedimos. Então, gente, esse foi o nosso devocional. A gente sempre tem esse tempo, nós duas juntas, é importante pra gente como mãe e filha. A Lívia tá dormindo agora, então a gente acaba ficando mais juntinha. Não. Então a gente acaba ficando mais juntinha e ao mesmo tempo aprendendo mais sobre a Bíblia. E esse momento não pode ser um momento engessado, assim, só do jeitinho que a mamãe quer. E nem um momento muito doidão, né? Só do jeitinho que a Alice quer. Tem que ser equilibrado, um pouquinho das duas, né? Tem que ter os momentos de fazer todas as coisas, mas com liberdade também pra gente poder aprender mais de Deus. E também pra brincar, igual eu brinquei com você, de fazer os caminhos. E que eu fiz assim, ó. Não precisa fazer de novo, não. Vamos lá. Vamos lá finalizar? Então, tchau, pessoal. Foi isso. Até o próximo Vídeo. Será que vai ser com a Alice ou sem a Alice? Não sei, mas eu tô esperando que seja comigo, né? Fala tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.